Olá, eu sou o professor Luiz Henrique Bembo e retornamos com a nossa disciplina de Química no Instituto Federal do Tocantins. No nosso último encontro, nós conversamos sobre as transformações da matéria e falamos aqui um pouco sobre as transformações físicas e diferenciamos as transformações físicas das transformações químicas. Neste momento, iniciamos agora as transformações químicas, onde ocorre a formação de novas substâncias. E como exemplo, podemos abordar aqui uma vela. A queima de uma vela é um exemplo simples de uma transformação química, em que nós temos reagentes, aqui no caso parafina e o oxigênio, né, que reagem transformando aí em novos produtos, que são, no caso, um gás carbônico e vapor de água. Então, o que observamos? Iniciamos aqui com duas substâncias, que é a parafina, um hidrocarboneto, que é composto exclusivamente de carbonos e hidrogênios, em uma cadeia muito longa, com mais de 20 carbonos, reage com o oxigênio da atmosfera e, assim que ela é acendida, começa essa reação química e liberando aí vapor de água e gás carbônico. Então, temos novas substâncias formadas nessa reação química. Então, é uma transformação que muda a identidade dos constituintes. Então, portanto, essa é uma transformação química. Muito bem. Além de liberar o vapor de água e o gás carbônico, temos aqui algumas evidências de que essa transformação química está acontecendo, que é a liberação de luz e também de calor. E essa reação química? Nós formamos parafina e oxigênio em gás carbônico e água. O inverso dela, será que é possível? Será que ela é uma reação reversível? Este caso, não, né? Até onde sabemos, por mais que você queime uma vela, capture esses gases, não é algo muito simples você converter essas duas substâncias nos seus reagentes. Então, este é um caso de reação química não reversível. Muito bem, para a gente compreender um pouco mais sobre a química, a gente vai explorar a essência da matéria. Será que em algum momento, né, você já pensou, tá, mas do que as coisas realmente são feitas? Do que eu sou feito? Essa não é uma pergunta de hoje, mas sim desde os princípios da humanidade. Então a gente pode abordar aqui o nosso berço ocidental de conhecimento, que é a filosofia ali da Grécia, em que a gente traz pensadores do século V, como Tales de Mileto, Anaximenes, Heráclito, Empédocles, Aristóteles, Leucipo, Demócrito, que já abordavam sobre a constituição da matéria, do que as coisas poderiam ser feitas. Então, por meio do pensamento, já se debatia sobre as possibilidades, né, da matéria, de tudo que existe, ser feito de água, por Tales, ou por ar, Anaximenes, ou então fogo, por Heráclito, ou ainda melhor, por 4 elementos, aí com Empédocles, e um pouquinho à frente aí, com algumas modificações, com Aristóteles, e o que compreendemos hoje, átomos, por Leucipo e Demócrito. Então essa ideia de átomo, que vocês já estudaram, nós já temos estudado atualmente, ela já é conhecida há bastante tempo, né? Estamos falando aí de 600 a.C. E os modelos atômicos, né? Esse estudo sobre átomo, existe um salto na história, que a gente sai de épocas de antes de Cristo para chegarmos aí no início do século XIX, né? Vários percalços na história, né? Durante vários impérios, a Idade Média, até chegar ao Renascimento, né? Não foram muito
não foram muito favoráveis para o desenvolvimento de conhecimento para a química. Chegando então no século XIX, com o modelo atômico de Dalton, que se assemelha muito a que Leucipo e Demócrito já descrevia lá atrás, mas com uma diferença. Vamos entender? John Dalton, olha só esse nome, Dalton, te lembra alguma coisa? Vendo essas bolinhas coloridas aqui no canto, o que pode te lembrar? É, isso mesmo. O Dalton era daltônico, e por isso o nome dessa doença vem justamente desse cientista do século XIX. O Dalton enunciou o seu modelo atômico, né, como esferas maciças, indivisíveis, e daí vem o nome de átomo, né? A de uma negação, tomos de partes, e indestrutíveis. Tá, mas isso já se falava, né, lá na época pré-socrática. Qual que é a diferença entre Dalton para Leucipo e Demócrito? Leucipo e Demócrito são filósofos e ampararam suas ideias pelo pensamento. Enquanto Dalton justifica esse modelo atômico a partir de experimentos. Então aqui é abordado como um modelo científico, né, que tem uma comprovação, que nesse caso, por meio de experimentos de Lavoisier e Proust, que nos encontramos na próxima aula.